A partir de agora, na Brasil Sul, programa Domingo. Apresentação Ronan Botelho. Olá, bom dia a todos! Começou mais um domingo. Domingo, é sempre bom estar aqui com vocês. Aqui mais um domingo, nós estamos no 8º domingo. Eu espero ter a mesma satisfação que vocês, que vocês tenham a mesma satisfação que eu tenho de estar aqui todos os domingos. Agora são 10 horas e 11 minutos aqui na Rádio Brasil Sul. Nós hoje, infelizmente, não estamos ao vivo pelo YouTube, mas nós vamos colocar novamente lá na semana que vem, ao vivo no YouTube, mas estamos aqui só eu e vocês aqui na Rádio Brasil Sul, ao vivo. E hoje é um programa totalmente especial, um programa, eu vou falar só sobre a arte de viver de Epicteto. Lembrando que se escreve Epicteto, que o grande Leandro Carnal, esses dias eu vi um vídeo dele, um escrito dele, ele dizendo que tem que dizer o C, Epicteto, e não Epiteto, como nós dizemos, mas tanto faz. O mais importante aqui são as escrituras que ele deixou. Eu vou tentar ler aqui as 30 primeiras dicas, as 30 primeiras versículos, pode ser assim também dizer, os 30 primeiros monólogos, os 30 primeiros atos que ele colocou na arte de viver, que são excelentes, excelente, muito, muito gratificante, muito fortificante para a sua vida. Se você tiver essas pequenas escrituras, pequenas dicas na sua cabeça dos estoicos, você vai ter a certeza que vai conseguir viver muito melhor, de forma a aceitar aquilo que a natureza lhe traz. Na natureza, quando digo tanto o ser humano quanto ao tempo, as pessoas, a natureza, as coisas e tudo mais. Então, vai pegando uma caneta, pega uma caneta, pega um lápis, pega um papel e vai anotando as principais frases, que foi mais ou menos assim que eu comecei quando eu iniciei o estudo da filosofia. Eu imaginei que os filósofos eram pessoas que apenas pensavam, mas não. Filósofos são aquelas pessoas que pensam e agem. Agir é um dos principais pontos de todos os filósofos que nós temos durante toda a nossa história, porque principalmente eles aprendem, eles primeiro têm a consciência do que é certo e depois eles começam a escrever. E eu estou a escrever para repassar esse conhecimento, para ajudar as pessoas que também precisam de luz. Luz, que seria o principal ponto lá da alegoria da caverna, do livro 5 da República do Platão, que é exatamente quando ele diz que existem luzes falsas, luzes que não esquentam, luzes que são fictícias e que as pessoas vivem naquela situação, e existem as luzes do sol, que é a luz do conhecimento, quando a pessoa sai e a pessoa começa a ser curiosa e vai de encontro com aquilo que a vida tem que ser, que é conhecimento, que é agir, fazer e fazer o bem. Então eu vou ler hoje alguns pontos de Epicteto. Epicteto, que é a arte de viver, que é um dos principais livros aí dos estoicos, dos principais livros das pessoas que imaginam que a vida precisa ser de acordo com a que a natureza oferece. Não ser passivo, não é ser passivo, mas é você ser como um monge, quando algo errado, quando algo ruim, quando algo inesperado acontece, uma adversidade acontece na sua vida, então você não precisa se desesperar. É claro que você não precisa ser uma pessoa omissa, não é isso, mas saber encarar exatamente aquilo que a vida lhe traz, que é viver da melhor forma possível. Eu vou ter que desligar meu celular nesse exato momento, que as pessoas ficam me ligando exatamente nesse momento. Então vamos começar então com a arte de viver. Eu quero que você anote, preste muita atenção. Inclusive agora, essa primeira frase, esse primeiro pensamento foi no domingo número 2, no dia 31/7. Olha como a gente vai, mas como eu falei, eu quero ler todo o livro aqui aos poucos com vocês. São pequenos pensamentos que ele faz de 1 ou 2 páginas,
Então, quero ler 30 aqui, as 30 primeiras. Na semana que vem eu vou tentar ler mais um pouco, e assim nós vamos aqui lendo e aprendendo com quem realmente quis que a vida fosse boa. E falando vida boa, de vida boa de se viver e tudo mais, que excelente programa novamente, esse do Ferdinando e da dona Sueli, da senhora Sueli Galhardi, que realmente é nem mais nem menos, né? Exatamente como os históricos imaginavam que seria o ponto moderado de se viver, o ponto que você vive sem excessos e sem mínimos. Você vive sem máximos e sem mínimos, mas você vive de forma moderada. Não é morna, mas moderada. Vamos lá, começar a ler. Então, o epiteto são 10 horas e 17 minutos. Acredito eu que nós vamos ultrapassar hoje um pouco mais das 11 horas. Mas quem aqui está preocupado? Porque hoje é domingo. E domingo é o dia de preparação para a semana toda. E esses livros que eu trago, essas escrituras que eu trago, esses pensamentos que eu trago, é justamente para nós, quando eu falo nós, porque eu estou aprendendo junto com vocês. Eu trago aqui os textos. É lógico que eu já li uma, duas, três, às vezes eu já li até 10 vezes os textos, mas todas as vezes que eu leio, eu aprendo de novo. Eu aprendo um pouco mais. Todas as vezes que eu leio, eu encaixo numa situação de vida diferente. Eu consigo entender diferente. É lógico que não é a essência, não muda dos textos, mas eu consigo, porque a vida não é parada, a vida não é monótona, a vida ela sempre está em transformação. Então é por isso que eu consigo, todas as vezes que eu leio, eu consigo melhorar o entendimento dos textos, desses brilhantes textos. Vamos lá, então. O primeiro texto primeiro ponto, pode-se dizer assim: saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que você não pode. Esse primeiro é exatamente a alma do estoicismo, para te dizendo aqui. Eu vou comentando, vou lendo, vou comentando, para a gente não ficar numa coisa tão monótona assim, que é só apenas ler. Não é apenas ler. Quero ler e também fazer alguns comentários para a gente já tentar organizar os pensamentos dentro daí da sua realidade. Vou ler de novo. Saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que você não pode. Vamos lá. A felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não. Só depois de aceitar essa regra fundamental e aprender a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar é que a tranquilidade interior e a eficácia exterior tornam-se possíveis. Sob nosso controle estão as nossas opiniões, aspirações, nossos desejos e as coisas que nos causam repulsa ou desagradam. Essas áreas são justificadamente da nossa conta porque estão sujeitas à nossa influência direta. Temos sempre a possibilidade de escolha quando se trata de conteúdo e da natureza de nossa vida interior, fora de nosso controle. Entretanto, estão coisas com o tipo de corpo que temos, se nascemos ricos ou se tiramos a sorte grande e enriquecemos de repente, a maneira como somos vistos pelos outros ou qual é a nossa posição na sociedade. Devemos lembrar que essas coisas são externas e, portanto, não dependem de nós. Tentar controlar ou mudar o que não podemos só resulta em aflição e angústia. Lembre-se, as coisas sob nosso poder estão naturalmente à nossa disposição, livres de qualquer restrição ou impedimento. As que não estão, porém, são frágeis, sujeitas à dependência ou então determinadas pelos caprichos ou ações dos outros. Lembre-se ainda também do seguinte: se você achar que tem domínio total sobre as coisas que estão naturalmente fora de seu controle, ou se tentar assumir as questões de outros como se fossem suas, sua busca será distorcida e você se tornará uma pessoa frustrada, ansiosa e com tendência a criticar aos outros, quer descontar a sua raiva nos outros.
O principal aqui, dentre todos esse primeiro capítulozinho aqui do Epiteto, é, é o que a gente pode tirar aqui, dentre todas aqui, são várias, eu vou só separar uma aqui que eu escolhi aqui agora lendo, é a opinião dos outros sobre nós. Essa parte aqui é importantíssima, principalmente quem gosta de rede social, quem gosta de participar de encontros religiosos, encontros de jovens, em qualquer ou escola, vizinhos, qualquer coisa que seja, e que lá tem uma pessoa que talvez não goste de você, ou que você saiba que ela fale mal de você, alguma coisa, que as pessoas digam sobre você, e que às vezes nem sempre é coisa boa. Então, não se preocupe com isso, porque o que a outra pessoa acha de você, o problema é dela. É isso que você precisa entender. Você não precisa alterar a realidade de outra pessoa sobre você, que às vezes, muitas vezes mesmo, às vezes nem é a verdade. A verdade é o que você é, o que você sente e o que você faz. E não o que os outros acham, que os outros tentam entender sobre você. Muitas vezes, as pessoas, por inveja, por mal entendido, também isso pode acontecer. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, eu posso dizer assim, as pessoas têm um olhar diferente para outra, justamente por sentimentos ruins, principalmente pela inveja. Quando alguma pessoa faz alguma coisa, justamente quando ela faz alguma coisa, ela vai receber pedrada. Não existe aquele grande ditado popular que só leva a pedrada a árvore que dá fruto. Então é exatamente nisso. Se as pessoas estão tacando pedra na sua planta, estão tacando pedras na sua mangueira, no seu abacateiro, é porque você é uma pessoa que faz a diferença. Então, não se preocupe, não fique atrás dessas pedras e tente apenas florescer mais, dar mais frutos. Quanto mais pedrada você tomar, mais você está no caminho correto. Então, não se preocupe com o que os outros acham de você. Se preocupe em ser uma pessoa correta. O segundo ensinamento de Epiteto: ocupe-se apenas de que você pode controlar. E agora nós estávamos conversando sobre preocupação. Agora estamos ocupe-se, ocupar-se. Mantenha sua atenção inteiramente concentrada no que de fato lhe compete e tenha sempre em mente aquilo que pertence aos outros é problema deles, exatamente como eu estava dizendo agora há pouco, e não o seu. Se agir assim, está imune a coações e ninguém o poderá reprimir. Será verdadeiramente livre e eficiente em suas ações, pois seus esforços serão canalizados para todas as atividades e não desperdiçados em críticas ou confrontos com outras pessoas. Tendo conhecimento e dando atenção ao que de fato lhe compete, não será obrigado a realizar coisas contra a sua vontade. Os outros não poderão feri-lo, você não fará inimigos e nem será prejudicado. E se seu objetivo é viver de acordo com esses princípios, lembre-se de que não será fácil. Você deverá abrir mão de algumas coisas e adiar outras. É possível que até mesmo precise privar-se de riquezas e poder, se quiser, atingir a felicidade e a liberdade. Você vai precisar se controlar para não se ocupar do que outras pessoas acham de você. É difícil? Claro que é difícil. Hoje em dia, a opinião alheia ela é muito importante, principalmente a opinião de parentes, né? Pessoas que nós amamos. Às vezes somos criticados por pessoas que amamos. Eu não estou dizendo em não receber críticas, mas saber separar aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade. Quando alguma pessoa disser alguma coisa sobre você, primeiro, antes de ter a reação, imagine, é certo ou é errado aquilo que a pessoa diz? Essa exatamente a preocupação dos estoicos. É você se preocupar com aquilo que realmente precisa de preocupação e se desocupar, se desalinhar, deixar acontecer, se omitir
daquilo que não vem, que não lhe convém. O terceiro ensinamento: reconheça as aparências pelo que realmente são. De agora em diante, pratique dizendo para tudo que parecer desagradável. Preste atenção, tudo que aparecer na sua vida desagradável, você vai dizer o seguinte: isto é só aparência e de modo algum é o que aparenta ser. Na hora que aparecer qualquer coisa que você não goste, principalmente a opinião das outras pessoas, você, antes de reagir, você vai fazer a seguinte reflexão: isto é só aparência e de modo algum é o que parece ser. E então examine cuidadosamente a questão de acordo com os princípios que acabamos de considerar. Em primeiro lugar, esta aparência se refere às coisas que estão sob o meu controle ou às que não estão? Se a questão estiver relacionada com qualquer coisa fora de seu controle, treine a si mesmo para não se preocupar com ela. Exatamente como nós estávamos dizendo agora há pouco. Só se preocupe com aquilo que você tem controle. Se você não tem controle, por exemplo, a opinião das outras pessoas, você não tem que se preocupar com o que a pessoa diz, pensa ou faz. Quarto, os desejos exigem sua realização. Preste atenção. Os desejos exigem sua realização. Nossos desejos e aversões são déspotas, impacientes. Exigem satisfação imediata. Os desejos ordenam que nos apressemos para obter o que queremos. E as aversões insistem que evitemos aquilo que nos causa repulsa. Olha que interessante. Os desejos ordenam que nos apressemos para obter o que queremos. E o que a aversão insiste que evitemos aquilo que nos causa repulsa. Todas as vezes que não conseguimos o que queremos, ficamos desapontados. Quando recebemos o que não queremos, ficamos angustiados. Olha que frase que a pessoa escreveu, que Epiteto escreveu há muito tempo atrás. Se, portanto, você procurar evitar apenas as coisas indesejáveis e contrárias ao seu bem-estar natural, que estão sob seu controle, não estará sujeito ao que de fato não deseja. Entretanto, se tentar evitar coisas indesejáveis, como doenças, morte ou infortúnios, sobre as quais você não tem nenhum controle verdadeiro, causará sofrimento a si mesmo e aos que estão à sua volta. Desejos e aversões, apesar de poderosos, não passam de hábitos e podem ser treinados para ser hábitos melhores. Reprima o hábito de sentir aversão por tudo aquilo que está fora de seu controle. E, em vez disso, concentre-se em combater as coisas que estão ao seu alcance e que não são boas para você. Faça o possível para ser dono de seus desejos, porque se você deseja algo que está fora do seu controle, sem dúvida o resultado será uma decepção. Enquanto isso, você poderá estar negligenciando as coisas que estão sob seu controle e que vale a pena desejar. Por exemplo, filhos. É claro que existem ocasiões em que, por questões práticas, você precisa correr atrás de alguma coisa e deixar outras de lado. Mas faça isso com graça, inteligência e flexibilidade. Veja as coisas como... Ó, o quinto. Já vou entrar no quinto direto, porque esse nós já conversamos algumas coisas. Veja as coisas como elas são. As circunstâncias não ocorrem para atender às nossas expectativas. Essa frase é sensacional. As circunstâncias não ocorrem para atender às nossas expectativas. Os fatos acontecem como tem que acontecer. As pessoas comportam-se de acordo com o que são. Escolha as coisas que de fato conseguir. Isso é fenomenal, é sensacional. Abra os olhos, veja as coisas como elas são e preserve-se assim da dor causada pelos falsos apegos e estragos evitáveis. Pense no que lhe dá prazer, os instrumentos, sejam quais forem de que você depende, as pessoas que
solidão são caras. Mas lembre-se de que cada uma delas tem caráter próprio, separado, independentemente da maneira como os vemos. Como exercício, pense nas menores coisas às quais você está ligado. Por exemplo, vamos supor que você tem uma xícara favorita. É, afinal de contas, apenas uma xícara, e caso ela se quebre, você pode lidar com o fato. Em seguida, passe para coisas mais importantes ou pessoas às quais você se sente mais apegado. Lembre-se sempre, por exemplo, quando abraçar seu filho, seu marido ou sua mulher, de que está abraçando um ser mortal. Assim, se um deles morrer, você será capaz de suportar a dor da perda com maior serenidade. Quando algo acontecer, a única coisa que está a seu poder é sua atitude em relação ao fato. Olha que importante esse ensinamento de Epiteto que eu estou lendo aqui com vocês. Quando algo acontecer, a única coisa que está sob seu poder é sua atitude em relação aos fatos. Suas alternativas são a aceitação ou ressentimento. É por isso que a gente tem que entender que o ressentimento não é um sentimento importante. É um sentimento que nós temos que ter e que evitar. O sexto texto, já às 10 horas e 32 minutos aqui na Rádio Brasil Sul. Nós estamos aqui no sexto ensinamento. Vai ficar gravado lá no YouTube, mas não é ao vivo. Eu vou colocar na semana que vem, mas junto com todos os domingos vai estar lá também. Canal Ronan Botelho, para você que nos está ouvindo neste momento. O sexto ensinamento da arte de viver de Epiteto, aqui dando espaço à filosofia, harmonize suas ações com a maneira como a vida é. Não tente fazer suas próprias regras. Comporte-se em todas as questões grandes e públicas, pequenas ou domésticas, de acordo com as leis da natureza. Harmonizar sua vontade com a natureza deveria ser o seu maior ideal. Onde você pode praticar este ideal? Nos detalhes de sua vida diária, com suas tarefas e seus deveres pessoais e específicos. Quando realizar essas tarefas, tais como tomar banho, por exemplo, faça-o tanto quanto lhe for possível em harmonia com a natureza. Quando comer, tanto quanto lhe é possível, faça-o em harmonia com a natureza, e assim por diante. Harmonia com a natureza, nós estávamos conversando agora há pouco, não mais, exatamente como o programa da querida Sueli Galhardi, nem mais nem menos, é comer o tanto necessário, é tomar o banho no tempo necessário, é tudo no tempo necessário, sem o pouco da preguiça e sem o muito do excesso. O que fazemos é menos importante do que a maneira como o fazemos. Quando compreendemos realmente esse princípio e vivemos de acordo com ele, embora as dificuldades continuem a surgir, já que também são parte da ordem divina, assim será possível uma paz interior. Este foi o sexto ensinamento de Epiteto. Vamos ao 7. Não são os acontecimentos que ferem, mas a visão que temos deles. Não são os acontecimentos que nos ferem, mas o que vemos deles, o que nós imaginamos que eles fazem. As coisas em si não nos ferem ou nos criam obstáculos, nem as outras pessoas. A questão está na forma como encaramos. São nossas atitudes e reações que nos criam problemas. Olha que frase interessante aqui do livro. São nossas atitudes e reações que criam nossos problemas. Na maioria das vezes. Sendo assim, até a morte deixa de ser tão importante. É a noção da morte. A ideia de que fazemos dela é terrível e o que nos agoniza. Existem muitas maneiras de pensar na morte. Examine suas noções a respeito da morte, por exemplo, e também sobre tudo mais. Essas noções são de fato verdadeiras? Fazem algum bem para você? Não tema a morte ou a dor, tema o medo da morte e o medo da dor. Olha a importância. Não tema a morte e não tema a dor. Não tema seus problemas. Tenha medo de sentir medo. Medo de sentir medo, exatamente nessa proporção diferente. Não podemos escolher as circunstâncias externas de nossa vida
mas sempre podemos escolher a maneira como reagimos a ela. As circunstâncias, as adversidades, elas acontecem todos os dias. Se você é uma pessoa que trabalha, uma pessoa que tem seus afazeres, independente do que você faz, estuda, você apenas brinca, às vezes uma criança, às vezes você é adulto também brinca, também pode, né? Mas o que você faz, as circunstâncias externas, o que acontece no seu dia a dia, e todos os dias a morte pode chegar para alguém que você gosta ou para você mesmo. Todos os dias as circunstâncias podem acontecer. E não é a circunstância que faz você, mas a sua reação a ela. Tenha isso em mente. Se não há vergonha, não há culpa. Olha o oitavo ensinamento de Pedro. Se não há vergonha, não há culpa. Se são os nossos sentimentos sobre as coisas o que de fato nos atormenta e não as coisas em si, conclui-se que culpar os outros é tolice. Portanto, quando sofremos reveses, perturbações ou desgostos, não culpemos jamais os outros, mas nossas próprias atitudes. Quando sofremos reveses, desgostos ou perturbações, não devemos culpar os outros, mas a nós mesmos pelo que aconteceu. As pessoas mesquinhas geralmente atribuem aos outros a culpa por seus sofrimentos. Às vezes você está sofrendo por algum motivo e aí você sempre vai culpar os outros. A culpa sempre é do outro. Eu não estou falando aqui de política, eu estou falando sobre filosofia, sobre todos nós. Na maioria das vezes, quando alguma coisa acontece de ruim na nossa vida, a gente culpa aos outros. Nós dizemos que os outros são culpados. A falta de dinheiro, né? Isso geralmente acontece. Quando nós estamos em falta de dinheiro, a gente sempre vai culpar um antigo patrão, um antigo golpe, um antigo isso, um antigo aquilo. E porque nós não temos, a gente acaba ficando apenas lamentando as coisas e acabamos não conseguindo prosperar, não conseguimos plantar. A história do abacateiro, agora há pouco, que só toma pedrada aquela árvore que tem fruto. E para ter fruto é preciso, antes de mais nada, se preparar o terreno, ter uma boa saúde, ter um bom entendimento de tudo que está acontecendo, do clima, da natureza, e depois a gerar novamente. É assim que acontece. Um dos sinais que indicam o início do progresso moral é a extinção gradual da culpa. Passamos a ver como é inútil fazer acusações. Isso aqui é um ensinamento que eu gosto muito de ler. Passamos a ver como é inútil fazer acusações. As acusações que Epiteto fala aqui são tanto as acusações verdadeiras, aquela que você sabe que a pessoa fez, como aquela que é pior ainda, que são aquelas acusações que você só ouviu uma outra pessoa dizer e você repassa. Quando você repassa uma acusação, isso é terrível. Quando você inventa, então, isso daí nem se fala. É o pior de todas, né? Lógico. Você inventar uma acusação apenas para atingir uma pessoa. Você também, da mesma forma, você acusar uma pessoa porque você ouviu dizer alguma coisa da pessoa, também é horrível. E uma outra situação, que também é a mesma coisa, parece que não, mas você acusar alguém quando realmente ela fez alguma coisa, souber que é verdade. É inútil. É inútil ter uma vida de acusações, de acusar. É errado. Esse ensinamento que para mim é um grande ensinamento, viver sem acusações. Quanto mais examinamos nossas atitudes e trabalhamos o nosso íntimo, menos estamos sujeitos a ser assolados por tempestuosas reações emocionais nas quais buscamos explicações fáceis para aquilo que nos acontece. As coisas são simplesmente o que são. As coisas são simplesmente o que são. As outras pessoas que pensem o que quiserem, não é da nossa conta. Essa frase, ela sempre tem vários momentos aqui de Pedro que ele fala sobre o pensamento de outras pessoas, não nos interessa. É claro que nós temos que ouvir a outra pessoa, nós temos que respeitar as outras pessoas, mas internamente, quando você ouvir alguma opinião, alguma crítica, alguma coisa,
essa opinião da pessoa não te diz respeito. Você não precisa tentar mudar a opinião. Num ano eleitoral como nós estamos, conflituoso, um ano eleitoral difícil, e eu espero que vença o melhor, que vença o mais votado, independente de quem seja. Nós temos que nos preocupar não com a opinião dos outros, mas com a nossa própria opinião em procurar, por exemplo, escolher o melhor candidato. É isso que deve ser nossa preocupação. Fazer autorreflexão todos os dias e não apenas e somente, talvez, você se preocupar em ter um candidato, mas ter o melhor candidato. Se não há vergonha, não há. Esse foi o ensinamento. Agora, nós estamos no 10º, o 9º. Nunca dependa, chama-se, crie seu próprio mérito. Nunca dependa da admiração dos outros. Essa primeira frase, ela já é o encontro, né, das redes sociais. Eu sei que a maioria de nós aqui dentro da Rádio Brasil Sul, a maioria aqui não está muito vinculado à rede social, mas nós sabemos do que se trata. São locais onde as pessoas se expõem, onde as pessoas trocam informações, as pessoas trocam fotos, as pessoas trocam elogios, as pessoas fazem interação, como se fosse um encontro num bar, numa igreja, onde quer que seja. As pessoas estão ali para trocar informações, para conversar, para interação. Por isso chama-se rede social. O que você não precisa, o que você não pode ter aqui, esse crie seu próprio mérito, ela é importante para não se frustrar. Ela é importante esse ensinamento para a gente não usar a rede social de forma errada. A gente não usar a rede social de forma em esperar as reações sempre positivas das pessoas. Muitas vezes as pessoas podem ter reações negativas. E quando tiver uma reação negativa, a gente tem que encarar da melhor forma. Como a gente estava agora há pouco conversando, que se veio uma reação negativa, o que ela pensa não me interessa. Então, quando você coloca uma foto, faz um comentário, faz um texto, eu que gosto de escrever, eu tenho que ter esse pensamento. A minha opinião, o meu texto de opinião, nem sempre é a verdade para outras pessoas. Às vezes as pessoas podem concordar, mas na maioria das vezes as pessoas vão mesmo discordar de mim. E isso está tudo bem. O que faz o texto muito importante para as pessoas refletirem. É isso que eu estou aqui também, para a gente refletir sobre a vida. Nunca dependa da admiração dos outros. Agora, voltando ao texto do Epiteto. Não há força nisso. O mérito pessoal não pode derivar de uma fonte externa. Não é encontrado nos relacionamentos pessoais nem na consideração de outras pessoas. É um fato da vida que nos outros, mesmo aqueles que o amam, não concordem necessariamente com as nossas ideias e nem o compreendem ou partilhem seus motivos com entusiasmo. Cresça. Não é importante o que os outros pensam de você. Cresça. Não é importante o que os outros pensam de você. Crie seu próprio mérito. O mérito pessoal não pode ser adquirido pelo nosso relacionamento com as pessoas de mérito. Você recebe um papel a desempenhar e um trabalho a cumprir. Faça bem agora. Dê o melhor de si e não se preocupe com quem está observando. Olha que frase. Vou repetir. Você recebeu um papel a desempenhar e um trabalho a cumprir. Faça-o agora. Dê melhor de si e não se preocupe com quem está observando. Faça o seu trabalho sem se importar com as honrarias ou a admiração que vem dos outros. Não existe mérito indireto. A excelência e os triunfos das outras pessoas pertencem a elas. Da mesma forma, as que você possui podem ser excelentes, mas sua excelência pessoal não deriva delas. Pense nisso. O que é realmente seu? O que de fato lhe pertence? É o uso que você faz das ideias, dos recursos e das oportunidades
que cruzam o seu caminho. Você tem livros? Leia-os. Aprenda com os livros. Aplique a sabedoria que está contida neles. Você tem livros? Não tem? Compre. E se tiver, leia. E aplique a sabedoria desses livros na sua vida cotidiana. Você possui conhecimentos especializados? Faça bom e pleno uso deles. Você tem ferramentas? Vá buscá-las e construa ou conserte coisas com elas. Você tem boa ideia? Persiga-as e leve-as até o fim. Tire o maior proveito possível daquilo que você tem, de que é seu de verdade. Você ficará merecidamente feliz e à vontade consigo mesmo quando harmonizar suas ações com a natureza, reconhecendo o que é verdadeiramente seu. Crie seu próprio mérito, faça em atitude. Esse é o ensinamento de Epiteto agora. Foi muito bom, é muito interessante. Eu gosto muito de Epiteto. São 10 horas e 47 minutos. Nós ainda estamos aqui quase na metade. O programa vai até às 11 horas, mas se tudo der certo, nós vamos passar um pouquinho hoje. Eu também comecei um pouquinho atrasado diante da arrumação aqui do estúdio. Olha lá, o 11º ensinamento. Concentre-se em sua principal obrigação. Existem tempo e lugar certos para diversão e distração, mas nunca permita que elas se sobreponham aos seus verdadeiros objetivos pessoais. Se você estiver viajando e o navio ancorasse em uma enseada, você poderia ir à terra em busca de água e no caminho parar para pegar uma concha ou colher uma planta. Mas precisaria ter cuidado e ouvir o chamado do capitão, manter-se atento ao navio. Distrair-se com bobagens é a coisa mais fácil do mundo. Se o capitão chamasse, você teria de estar pronto para deixar de lado essas distrações e voltar correndo, talvez até sem tempo de olhar para trás. Se você não for jovem, não se afaste muito do navio ou poderá não ter tempo de chegar lá quando o chamarem. Este ensinamento que eu vou repetir, eu quero repetir esse ensinamento, porque ele é quase uma parábola. Ele é quase uma parábola quando ele faz a ligação entre você estar viajando no navio, a sua vida estar viajando, e aí de repente você tiver que ancorar em algum lugar para ter uma distração, para ter um lazer, para ter alguma coisa, para fazer um conhecimento. E você, quando o capitão, quando a sua razão, quando as suas responsabilidades chamarem você para voltar para dentro do navio para continuar navegando e sair desse lazer, você precisa estar atento a este chamado para você não ficar de fora e deixar a vida ir e você ficar apenas no lazer, apenas na distração, apenas nas redes sociais, apenas onde quer que for, que não seja a sua própria vida. Vou repetir e agora você imagine essa parábola com este ensinamento que eu dei agora. Vamos lá. Concentre-se em sua obrigação, na sua principal obrigação. Existem tempos e lugares certos para diversão e distração, mas nunca permita que elas se sobreponham aos seus verdadeiros objetivos pessoais. Se você estivesse viajando e o navio ancorasse em uma enseada, você poderia ir à terra em busca de água e no caminho parar para pegar uma concha ou colher uma planta. Mas precisaria ter cuidado e ouvir o chamado do capitão. Manter-se atento ao navio. Distrair-se com bobagens é a coisa mais fácil do mundo. Se o capitão chamasse, você teria de estar pronto para deixar de lado essas distrações e voltar correndo, talvez até sem tempo de olhar para trás. Se você não for jovem, não se afaste muito do navio, ou poderá não ter tempo de chegar lá quando o chamarem. Este navio é a vida, não e suas obrigações. Jovem ou não, o jovem tem tempo de errar. Muitas das vezes. Você pode errar, mesmo não interessa a sua idade. Você pode errar, mas só não se afaste muito
das suas obrigações. Só não se afaste muito da sua vida, do que você tem de responsabilidade. Essa é o ensinamento. É espetacular. Aceite os acontecimentos à medida que ocorrem. Não exija nem espere que os acontecimentos ocorram de acordo com suas expectativas. Aceite-os quando eles realmente ocorrerem. Dessa forma, a paz torna-se possível. Você ficar eternamente preocupado com que as coisas ruins podem acontecer com você, você não vai viver. Existe um texto que eu, inclusive, escrevi no LinkedIn, numa rede social de profissão, talvez seja essa a melhor, e onde eu digo que você não vai ser feliz se você só se preocupar com a infelicidade. Quando você se preocupa com a infelicidade, você não consegue ser feliz. Quando você se preocupa demais com o insucesso, você não consegue o sucesso. E assim por diante. Você não precisa se preocupar com as coisas erradas. Podem acontecer. Você precisa correr atrás daquilo que te chama, daquilo que é verdadeiro. 10 horas e 52 minutos. Hoje eu não vou chamar comercial. Hoje nós não vamos faturar. Aqui vai ser direto. Vamos lá. Sua vontade está sempre em seu poder. Nada pôde de fato fazê-lo parar. Nada pode realmente impedir de prosseguir, porque sua vontade está sempre sob seu controle. A doença pode desafiar o seu corpo, mas será que você é só um corpo? Olha só essa frase. A doença pode desafiar o seu corpo, mas será que você é só um corpo? Suas pernas podem estar incapazes de andar, mas você não é somente um par de pernas. Sua vontade é maior do que suas pernas. Sua vontade não precisa necessariamente ser afetada por algum incidente, a menos que você permita. Lembre-se disso com relação a tudo o que acontece com você. E ensinamento, né? Utilize integralmente o que acontece com você. Cada dificuldade na vida nos oferece uma oportunidade para voltarmos para dentro de nós mesmos e reconhecermos os nossos recursos interiores escondidos ou mesmo desconhecidos. As provações que suportamos podem e devem nos revelar quais são as nossas forças. As pessoas prudentes enxergam além do incidente em si e procuram criar hábito de utilizá-los da melhor maneira possível. Quando houver um acontecido imprevisto, não reaja impensadamente. Volte-se para seu íntimo e pergunte a si mesmo de que recursos dispõe para lidar com aquilo. Mergulhe fundo. Você possui forças que provavelmente desconhece. Encontre o que necessita neste momento e use-as. Se está diante de uma pessoa sedutora, o recurso necessário é o autodomínio. Olha lá. Olha que interessante. Se está diante de uma pessoa sedutora, o recurso necessário é o autodomínio. Se o momento é de dor ou fraqueza, use sua capacidade de resistência. Se você sofreu uma agressão verbal, recorra à paciência. Olha, esse aqui é um dos maiores frases aqui. Anote. Anote. Se você sofreu uma agressão verbal, recorra à paciência. É simples, né? Parece que ele está falando as coisas mais simples do mundo, mas são coisas difíceis de se controlar. Se o momento é de dor ou fraqueza, use sua capacidade de resistência. Resista à dor. E não apenas ignore, seja omisso, é resistência. É você saber que ela existe e você ficar firme. Se você sofreu uma agressão verbal, se alguém te xingou, se alguém falou alguma coisa que você não gostou, a agressão aqui pode ser uma interpretação muito ampla, recorra à paciência. Paciência. Com o passar do tempo e a consolidação do hábito de combinar o recurso interior adequado com cada incidente,
a sua tendência para ser levado pelas aparências da vida pouco a pouco vai desaparecer. Desaparecerá a sensação de estar sendo dominado, oprimido pelos fatos o tempo inteiro. Cada vez que eu leio esses ensinamentos de Epiteto, eu fico muito empolgado com a vida. Muito importante. Cuide daquilo que você tem agora. Olha que interessante. Cuide daquilo que você tem agora. Nada pode ser realmente tomado de nós. Não há nada a perder. A paz interior começa quando, em vez de dizer a respeito das coisas, por exemplo, eu perdi isso ou perdi aquilo, começamos a afirmar: isso voltou para o lugar de onde veio. Aqui agora ele faz um ensinamento bem forte. Seus filhos morreram, eles voltaram para o lugar de onde vieram. Sua companheira morreu, seu companheiro morreu, eles voltaram para o lugar de onde vieram. Seus bens e propriedades foram tirados de você, e isso também voltou para o lugar de onde veio. Talvez você esteja aborrecido porque uma pessoa mal intencionada levou o que lhe pertencia. Entretanto, por que sofrer quando o que você recebeu do mundo está sendo devolvido a ele? O importante é ter grande cuidado com o que você possui enquanto o mundo permite que você o tenha. Do mesmo modo como o viajante cuida do que está dentro do quarto que ocupa numa hospedaria. Essa frase, a primeira vez que eu li, eu fiquei muito impactado, porque é uma frase muito real. Eu vou ler de novo. O importante é ter grande cuidado com o que você possui enquanto o mundo permite que você tenha. Do mesmo modo como o viajante cuida do que está dentro do quarto que ocupa numa hospedaria. O mundo, nós sabemos, é uma viagem, é uma passagem, é um sopro, existem várias. A vida, né? Não o mundo. A vida é dentro. Nossa vida é passageira, nós temos 6 bilhões de anos na Terra, 6 milhões de anos aí a consciência humana, e enfim, nós estamos aqui em velocidade latente de, de tecnológica e tudo mais. Então, cada vez mais as pessoas, doenças e todas essas situações. Então, nós sabemos que a vida é realmente rápida. Então, cuidar daquilo que você tem enquanto pode, enquanto lhe permitem que tenha, isso é um dos maiores ensinamentos que Epiteto tem. Realmente depois que você perde, mas eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Ou então existem também pessoas que ligam tempos de vacas gordas, tempos de vacas magras, nós tínhamos condições e nós não aproveitamos. Como eu era feliz e não sabia. Quantas pessoas você já... Eu mesmo já falei algumas vezes, nossa, antigamente eu era mais feliz e agora com esses problemas eu não sabia. Este tipo de ensinamento deixa sua vida um pouco pior e mais frustrante do que você imagina e te impede de você melhorar e talvez buscar o que tinha, o que perdeu e ainda ter mais daquilo que você perdeu. Quando eu falo mais, eu não estou dizendo que você precisa ser sempre na busca por riquezas e tudo mais, mas você aproveitar os momentos. Aproveitar aquela reunião de família, em vez de você falar de política, ou se você ver alguém falando de política, troca o tema. Tenta trocar o tema, mesmo que for contra o que você acha e deixe de achar sobre determinado candidato. O que o candidato pode fazer ali por vocês naquele momento não atrapalhar. Não, faça coisas boas. Quando a reunião de família estiver num momento difícil de discussão entre porque o candidato Y ou Z é melhor que o outro, fale sobre vocês ali, sobre como era a sua família, como deixou de ser a sua família. É muito melhor do que você ficar se preocupando. Claro que em política é muito importante. Eu não estou dizendo que política não é importante. Política é importante, mas em determinados momentos. No meio de uma reunião de família, num feriado, uma coisa assim, existem muitas pessoas que hoje ficam ouvindo esses áudios que mandam pelo WhatsApp e vídeos que, né, os candidatos mandam vídeos a cada 10 minutos os candidatos mandam o vídeo, mas é isso mesmo que eles querem. Que as pessoas fiquem com lavagem cerebral e ficam o dia inteiro falando de política e brigando com o político por eles. Enquanto eles estão no bem bom com a família deles, eles estão causando caos
não permita. Ou pelo menos, se estiver fora do seu alcance, se a outra pessoa não vai mudar mesmo, ignore. Finge que não é com você e faça o seu melhor. A boa vida é mais um ensinamento de Epiteto. A boa vida é a vida com serenidade interior. É isso que eu estava dizendo agora. Parece que eu vou até dizendo, né? Parece até que é meio programado, mas realmente não é. É porque o raciocínio de Epiteto, ele nos leva, de acordo com como nós vamos lendo, que eu vou refletindo, eu acabo tendo esses insights, essas ideias, e a ideia justamente é a anterior, é a posterior, é a próxima. O indício mais seguro de uma vida superior é a serenidade. A vida superior é a vida boa. É a vida que foi feita realmente para se viver. Aquela vida tranquila, a vida moral, a vida religiosa, pode ser assim também dizendo, a vida que você vive para você e você não faz mal para ninguém. O progresso moral resulta de fato de que você se vê livre do mundo do tumulto interior. Você deixa de se impacientar com cada coisa que acontece. Se você busca uma vida superior, abstenha-se de padrões comuns de pensamentos tais como: se eu não trabalhar com mais empenho, nunca terei uma renda razoável, ninguém me respeitará, não serei ninguém na vida. Ou, se eu não repreender meu empregado, ele se aproveitará de minha boa vontade. Olha que ensinamento que foi escrito há muitos anos atrás, há muitas décadas, há muitos séculos atrás, e olha o que ele fez. Olha o que ele escreveu. Se você busca uma vida superior, abstenha-se de padrões comuns de pensamentos tais como, abre aspas, se eu não trabalhar com mais empenho, nunca terei uma renda razoável. Ninguém me respeitará, não serei ninguém na vida. Ou, se eu não repreender meu empregado, ele se aproveitará de minha boa vontade. É impreferível morrer de fome mais livre de desgostos e medos a viver na abundância atormentado por preocupações, temores, desconfianças e desejos incontroláveis. Inicie de imediato um programa de autodomínio, mas comece com moderação, com as pequenas coisas que o incomodam. Seu filho derramou alguma coisa no chão? Você não encontrou a sua carteira? Diga a si mesmo: lidar calmamente com o que está aborrecido, com este aborrecimento, é o preço que pago por ter minha serenidade interior. Para livrar-me de perturbações, não se consegue nada de graça. Olha que interessante. Se alguma coisa já acontecer, você para e pensa antes de ter uma ação e reação. Quando você chamar seu filho, prepare-se para não ser ouvido ou, se for, para constatar que ele não fez o que você queria. Se isso acontecer, ficar agitado não ajuda seu filho em nada. Ele não deveria ter o poder de lhe causar qualquer perturbação. Quando você pede alguma coisa para uma pessoa, às vezes até, pense comigo, às vezes você pede alguma coisa para uma pessoa e você já sabe que a pessoa não vai fazer. Você já sabe que a pessoa vai te dizer não. Ele dá o exemplo aqui do filho, porque o filho é o exemplo do adulto e da criança, né? Que a criança faz a pirraça, faz a birra, né? E então às vezes você pede alguma coisa, vai escovar o dente, vai tomar um banho, alguma coisa, e você já se irrita antes, você já pede irritado, porque você acha, e você na sua consciência, você já sabe que vai receber ou não. Então, se você já sabe que você vai receber ou não, saiba pedir de forma diferente. Esse é o ensinamento. Tenha serenidade. Não fique aborrecido antes do momento. Não faça não faça caso do que não é da sua conta. O progresso espiritual exige que ressaltemos o que é essencial e deixemos de lado todas as coisas como ocupações banais que não merecem nossa atenção. Além disso, é até bom ser considerado tolo ou ingênuo com relação àquilo que não nos compete. Não se preocupe com a opinião das outras pessoas a seu respeito. Elas estão fascinadas e iludidas pelas aparências. Mantenha-se firme em seu propósito.
Só isso poderá fortalecer a sua vontade e dar coerência à sua vida. Evite tentar conquistar a aprovação e a admiração dos outros. Lembre-se de que você está em busca de um caminho mais elevado. Não deseje que eles o vejam como uma pessoa sofisticada, incomparável ou sábia. Na realidade, desconfie se for vista pelos outros como alguém especial. Fique alerta para não adquirir um falso sentimento de autoimportância. Isso e também é sensacional. Fique alerta para não adquirir um falso sentimento de autoimportância. São as pessoas que escrevem alguma coisa e aí você acha que você é importante, né? Você escreveu alguma coisa relevante, que só aquilo é verdade e às vezes não é. E as pessoas podem criticar, e aí na crítica você que fica triste, chateado, deprimido, e você acaba ficando com uma vida horrível. Manter a sua vontade em harmonia com a verdade e preocupar-se com o que está além do seu controle são princípios mutuamente exclusivos. Enquanto estiver absorvido por um deles, você irá obrigatoriamente negligenciar o outro. Olha que sensacional, não é, Epiteto? Epiteto é simplesmente sensacional. Eu que eu li as primeiras 15 versões do seu livro. Achei que iria ler 30, mas não deu para ler 30. Eu li 15, porque eu li também falando um pouquinho, comentando e tudo mais, dentro aqui do programa. Eu quero agradecer a todos pela audiência, agradecer aqui a todos pela paciência também, porque realmente filosofia é uma coisa muito difícil, mas eu tento trazer um pouco mais de energia, mas às vezes a reflexão não exige energia, mas exige de fato um pouco de meditação, um pouco de sentar aí na cadeira. Enquanto eu vou falando, você vai fazendo o seu feijão, fazendo o seu almoço, você vai fazendo, ou você está trabalhando. Existem muitas pessoas que ouvem a rádio Raiz, a AM, também trabalhando. Isso também pode acontecer, não tem nenhum problema. Mas enquanto eu vou falando, você precisa fazer como eu faço quando eu leio, em todas as vezes. Eu não leio aqui como professor, mas eu leio como um aluno com vocês, para nós juntos estarmos refletindo sobre a vida e entendendo o que é a vida de verdade, a arte de viver, qual é a virtude de se viver, como é ter a sabedoria de se viver. E esse tipo de sabedoria são coisas que não estão escritas, elas estão no ar e nós temos que pegar isso e entender exatamente como o mestre aqui, Epicteto, disse para nós sabermos fazer e ter a vida da melhor forma possível, coerente com a natureza, com o ensinamento de Deus, com o ensinamento da moral e da ética. E quando nós temos esse pensamento, nós vamos ter então, nós vamos encontrar, nós vamos nos achar, nós vamos ter a melhor vida possível. A vida feliz, a felicidade, a eudaimonia. Tá bom? Um grande abraço a todos. Eu espero na semana que vem eu vou ter um programa novamente tranquilo. Nós vamos começar de novo, nós vamos falar sobre. Eu acho que semana que vem eu vou trazer aqui Albert Einstein e grandes, outras grandes personalidades que tiveram todos esses ensinamentos como base de vida, não só na teoria, mas também na prática. Nós vamos fazer da mesma forma, beleza? Forte abraço a todos, um bom domingo a todos. E nós ficamos aqui por aqui no programa Domingo. Um abraço. Tivemos aqui um pequeno problema técnico. Nós não estamos agora, no exato momento com o nosso técnico de som. Então eu vou continuar aqui, não tem problema. Eu continuo, sem nenhum tipo de problema. Cuidado, cuide de seu corpo. Aqui, esse também é um ensinamento de Pedro. Respeite as necessidades do seu corpo, dê a ele os melhores cuidados para lhe proporcionar saúde e bem-estar. Dê a seu corpo absolutamente tudo de que ele necessita. Alimentação saudável, roupas apropriadas e uma casa confortável e acolhedora. Não use, porém, motivo para exibição de luxo. Mais uma aqui. Beleza? Enfim, agora sim. Forte abraço a todos, um bom domingo a todos e ficamos por aqui no programa Domingo.
Você ouviu aqui na Brasil Sul o programa Domingo com Ronan Botelho. Posto Petro 5, lá você abastece com combustível de